6 years, a long time without any work. She knew his face. Go say hello to your daddy, son. His touch. His voice. I'll be damned. Olá, tudo bem? Eu sou a Angélica Hellish. Hoje eu estou aqui para convidar você novamente a gente recordar um filme muito legal, um filme antigo. O filme se chama Somersby, O Retorno de um Estranho aqui no Brasil. O filme é de 93 e é um filme que é um drama histórico que fala sobre identidade, reconstrução dos Estados Unidos pós-guerra civil, fala sobre questões raciais também. Acho que é um filme bem interessante, bem rico e muito emocionante. Eu fiz a revisão ontem, o filme é maravilhoso, bonito mesmo. Somersby é uma adaptação em inglês do filme francês de 1982, Le Retour de Martin Guerre, que é baseado numa história real, né, acontecida no século XVI, e dirigido pelo John Amiel. Esse diretor, inclusive, é o diretor de Copycat, A Vida Imita a Morte. E ele transpõe a história original, que é da França medieval, para o Tennessee pós-guerra civil. É estrelado por Richard Gere como Jack Somersby, que faz um homem que retorna para casa depois do conflito, que está desaparecido há mais de 6 anos, inclusive tinha sido dado como morto. A viúva de Jack, Laurel, é interpretada por Judy Foster, que já seguiu em frente na própria história e está planejando inclusive se casar com outro fazendeiro chamado Warren, interpretado pelo Bill Pullman. Mas o retorno de Jack para casa vai lançar a vida de Laurel num turbilhão, principalmente porque Jack parece ser um homem muito mudado. Ele não é mais aquele marido desagradável e abusivo que era quando partiu. Somersby é um filme excelente. Ele é parte romance, parte drama de tribunal, parte exploração de identidade, existencialismo. Trata de questões adicionais também que são relacionadas a racismo e à vida nos Estados Unidos e nessa tentativa de reconstrução pós-guerra civil. Ele é ancorado por grandes atuações que estão excepcionais, porque o Richard Gere está maravilhoso aqui, tanto como a Judy Foster. O filme também vai trazer atores fantásticos como James Earl Jones, fazendo um papel como um juiz. E é claro, o filme é muito envolvente. Eu vou falar aqui alguns tópicos que eu acho muito interessante poder destacar para vocês. Lembrando que esse filme francês, que é a história do Martin Guerre, né, o retorno de Martin Guerre, ele está disponível no YouTube. Não sei se está com legendas em português, mas é disponível sim. Inclusive é protagonizado pelo Gerard Depardieu. Logo na cena de abertura do filme, nós vemos Jack Somersby, que está enterrando alguém em um campo, cobrindo de pedras. E então ele caminha de volta, retorna para sua cidade, encontra inclusive um antigo amigo dele, faz algumas piadas assim de humor tanto quanto duvidoso, porém é logo reconhecido. Então a partir daí ele vai ser calorosamente recebido pela sua comunidade em Tennessee. Afinal, todos achavam que ele já tinha morrido. Todos percebem que Jack, por exemplo, mudou bastante. E nas cenas iniciais a gente vê também que a esposa de Jack, Laurel, ela está ali tentando trazer da terra algum retorno, afinal a terra está seca, a fazenda está abandonada e o Jack é o maior proprietário de terras. Quando ele retorna, foco na cena que eu acho muito interessante, que a Judy Foster ela traz uma atuação maravilhosa, fantástica, que ela entra correndo na casa e ela quando percebe, o menino avisa, o seu marido retornou. Ela entra correndo na casa, tira o porta-retrato de dentro da gaveta, pede para o filho entrar. Quando ela sai, já está toda arrumada, já está toda produzida ali esperando. Então, você percebe que ali é uma surpresa muito grande, mas ela quer satisfazer as convenções. Ela é ali, então, a mulher que vai receber de braços abertos o seu marido, que até então o pessoal achava que estava. Todos vão percebendo que Jack mudou bastante, especialmente Laurel. Antes o marido era um homem abusivo, um bêbado. Ele agora é um homem terno, amoroso. Antes ele era um canalha egocêntrico. Agora ele é um visionário. Ele cria um plano onde ele pensa em cultivar tabaco nessas terras
para poder reativar essa economia. Afinal, você repara que toda a cidade, a igreja, as cercas, tudo é meio abandonado, meio seco. Afinal, é um pós-guerra, né? Então, as pessoas não estão, as pessoas sobrevivem com o mínimo possível. É claro que houveram os ataques, né? Eles falam que os Yankees entraram lá, roubaram tudo, né? Para quem assistiu filmes como, por exemplo, E o Vento Levou, né? Você vê que houveram invasões, houveram ataques. Então, a guerra traz essa espécie de miséria, né? Então, o Jack, ele tem essa visão, né, de tentar fazer com que aquela terra, que é uma terra que não está sendo explorada, é uma terra que ela nunca foi cuidada, né? E ele, sendo o maior proprietário de terras, ele inclusive sugere que as pessoas, né, ajudem com seus valores, o que as pessoas tiverem para poder plantar tabaco, né, que na verdade são sementes muito caras, mas ele acha que tem possibilidade. E em meio disso a gente percebe que também a personagem da Laurel, a Judy Foster, ela abraça essa possibilidade do marido estar um homem muito diferente, um homem que realmente ele trata diferente o filho, ele trata diferente ela mesma, né? Ele respeita o espaço dela. Então, são momentos muito ternos assim que o filme traz, né? Porque até aquele negócio deles estarem em quartos separados, né? E tem toda aquela tensão. Você vê que o momento quando ela tá se despindo, e ela não tá nua, ela tá ali com um corpete ainda, com aquelas roupas de baixo, né? Antigas. E ele aparece na porta, ela fica nervosa e tal. E ele fala pra ela se ela poderia ajudá-lo a tirar aquela barba, né? Aí, é claro, vai ter toda aquela cena dela fazendo a barba dele, ele toca na cintura dela, ela não fala nada, mas ela pressiona a navalha no pescoço dele, enquanto fala para ele que ele sempre foi um homem muito abusivo e tal, e dando a entender que ali, né, naquele momento, ela também não está aberta ainda a essa espécie de intimidade. Claro que o filme é um filme que ele rapidamente vai alterar essa situação e você vê que os dois vão se relacionar, vão se apaixonar. Vai ter até uma brincadeira que eu acho muito legal que o filme faz, e o Richard Gere tá maravilhoso. Eu gosto muito da atuação dele nesse filme, porque ele fica provocando ela, né? Como no momento inicial onde ele tentou tocá-la, ela não aceitou, depois ela vai começar a ficar... vai ficar com o desejo de que ele a toque, e ela fica tentando beijá-lo, só que ele se afasta e tal, e ele brinca, né, porque você percebe no começo do filme que ela tá prometida para casar com outro homem, que é interpretado pelo Bill Pullman, né, o Warren, e ele teve os planos dele frustrados. Então esse cara é um pretendente invejoso, raivoso, que tem intenção de certa maneira prejudicar, né, que aquela relação dela com o Jack não dê certo. Então você vê que ali, né, naqueles momentos iniciais, isso junto com essa questão toda do cultivo da terra, de questões raciais, porque você vê que tem pessoas negras também que estão ali, que querem saber se podem participar também desse plano. Afinal, depois que eles fizerem o cultivo das terras, nas terras do Jack, eles vão poder comprar, né, um pedaço da terra, né? Então você vê que ele trata sem fazer diferença às pessoas pretas. Então as outras pessoas, essas racistas, visivelmente racistas, querem evitar com que ele fale com as pessoas, né, que eles deem o mesmo direito, né? Então isso daí traz uma frustração para eles. E o entusiasmo do Jack por esse projeto, ele é tão esfuziante, tão convincente, e com o apoio da própria esposa também, as pessoas resolvem participar, todos estão dispostos a poder abrir mão dos seus poucos tesouros remanescentes que conseguiram salvar dos Yankees, para que eles possam trocar pelas sementes do tabaco. O filme vai ter imagens muito bonitas também do cultivo da terra, né? Porque você vai ter as pessoas ali que a início não queriam trabalhar juntas e tem lá suas diferenças, porém você percebe que para além disso tudo, a comunidade também é muito unida. Todo aquele esforço, né, no trabalho da terra, ele demora bastante para voltar com as sementes, então as pessoas estão todas cobrando ela também, já tem notícias dele. Então todo esse ato do cultivo da terra, do cuidado, do retorno feliz dele, né? Tem até uma questão que eu acho interessante pontuar, que é a questão do cachorro, né? Porque quando ele chega,
ele amarra um lenço ensanguentado na mão e dá para o cachorro cheirar, porque o cachorro dele, o Jethro, ele não reconheceu logo de cara, só que ele deu o lenço, aí o cachorro reconheceu e recebeu o dono. E aí depois o cachorro aparece morto. Então o filme meio que deixa entender também que é possível que ele tenha eliminado esse cachorro. Quando ele retorna, ele traz um outro filhote para o filho, né? E tudo é muito diferente na vida da Laurel. Você vê que ela tá achando estranho, né? Ela fala assim, quando ela vê o marido lendo Homero pro filho, ela pergunta: nunca vi você lendo, ainda mais você ler para o nosso filho, né? A leitura não era um hábito na tua vida. E ele fala que ele ficou preso com um homem que ele tinha esse livro e ele leu várias vezes para ele, então ele acabou ficando com o livro. Claro, o filme, você entende o tempo todo, ele deixa bem aberto, né? E isso quase até o final, isso é muito interessante. Se realmente esse homem é o Jack, né? Porque ele tá muito diferente, ele fala que ele foi mudado pela guerra, né? Pelo sofrimento, ele não consegue mais escrever com a mão direita, ele tem que escrever e assinar, inclusive os documentos para venda das terras com a mão esquerda. Então são todas questões que o filme vai elaborando, né, vai mostrando pra gente que tem alguma coisa ali naquela história. Só que no meio dessa felicidade, desse amor recém-descoberto, dessa paixão, a personagem da Laurel tem um momento que eu acho muito bonito, ela fala assim, né, eles estão na cama, né, e ele tá indo lá fechar a janela, né, daquela casa toda velha, semi-destruída, e ele corre pra cama e ela dá risada e fala assim: antes nós éramos tão ricos, só que eu era muito infeliz. E agora nós estamos totalmente falidos, eu nunca fui tão feliz como agora. Então é muito bonito, sabe, se acompanhar essa história de amor, essa história de descoberta desse amor, tá? Esse sonho que todos estão sonhando juntos, né? Mas claro, o filme vai trazer questões também para além disso. O filme também é um drama. Quando eles estão ali tratando das plantações, 3 homens vão aparecer. Esses 3 homens perguntam, né? Essa é a fazenda do Jack? E o próprio Jack, né? O Richard Gere tá ali, você vê a conversa ao longe, né? A esposa também tá ao longe observando, já então grávida, inclusive. E percebe que eles estão discutindo e o Jack expulsa esses homens, né? Ocorre uma certa violência, né? Só que todos estão reparando ali no que está acontecendo e principalmente o pretendente, o Bill Pullman. Você vê que ele está decidido a destruir o Jack, né? Primeiro que ele tirou os sonhos dele, ele fala que trabalhou anos e anos com a Laurel, ele merece ter a chance de tê-la, já que ele ficou tantos anos trabalhando ao lado dela, e ela fala para ele que, na verdade, ele não tem direito a isso, que ela é uma mulher casada, e ela vai continuar com esse homem, né? E tal, até porque ela descobriu ali no casamento dela uma felicidade que ela não tinha, né? Claro que essa questão dos caras que vão lá procurar o Jack, são expulsos, eles também vão trazer problema aqui, né? Vamos lembrar aqui uma coisa interessante também rapidinho, que o personagem do Bill Pullman é um cara bem problemático, eu acho. Ele é um cara que você vê que tem o cara que é o pastor da igreja, e as pessoas vão lá, sempre lá pro culto. Só que o personagem Orin, ele é um cara visivelmente puritano e é um personagem que prega aquela coisa do pecado, da punição de Deus, né? Que a correção das pessoas e tal, que é um personagem que eu sinceramente não simpatizo muito. A gente entende até a frustração dele, só que não dá para simpatizar com um cara que fica pressionando dessa maneira uma mulher que ela está apenas respondendo ao que ela tem que fazer dentro das convenções sociais, ou seja, ela é obrigada a continuar com o marido dela. Quando esses homens encontram Warren, eles vão ter uma conversa e aí sim que vai mostrar que o personagem do Bill Pullman vai mostrar a verdadeira face, porque ele vai lá, eles tem um momento lá que tá dando lagarta na plantação de tabaco, né? Eles estão até tentando resolver, estão ali batendo cabeça e ele mostra ali como resolver, que é uma coisa até muito simples, né? Que é sabão, né? Basicamente, mas você vê que o Richard Gere tá com um balde cheio de lagartas, né? Uma cena impressionante. Eles estão recolhendo ali das folhas e ele fala, ó, coloca então essa solução que eu fiz aqui, e tem mais lá que eu também já preparei,
e eu levo esse balde aqui com esse monte de lagartas. Quando ele vai encontrar a Laurel, ele trata ela com uma perversidade, com uma violência verbal e quase física praticamente, porque ele fala para ela assim, o personagem do Warren, ele fala: eu fiquei com você, cuidei de você por tantos anos, te ajudei, só que chegou um homem que você nem sabe quem é, você nem tinha certeza se era o seu marido e você ficou com ele, vai ter um filho dele. Olha só, essa aqui é a sua alma. Ele pega, joga, né? Mostra aquele balde cheio de lagartas, né? Que parecem vermes, né? Se mexendo, né? E aí ele olha e aperta ela assim, ela fala: me larga, me larga. Ela fala: aqui é a sua alma, você não presta. Então, um cara puritano, violento, né? E você, é difícil simpatizar com essa espécie de homem que basicamente acha que tem um direito sobre a mulher, que não tá querendo dar a chance dela de ser feliz, né? Que não seguiu em frente, né? Ele é um cara muito frustrado. Então, o filme vai partir para esse lado também, que é um lado interessante, que vai partir para essa questão também do tribunal. Por quê? Porque eles estão ali, já colheram tabaco, já estão secando, o tabaco vai ser vendido. Então, todas as probabilidades de tudo dar certo, para a cidade toda, para as várias pessoas, já são possíveis ali, eles estão apenas aguardando. Só que chegam ali os policiais, né, que falam que são os federais. Eles foram ali para poder prender o Jack. Aí o filme vai mudar muito de clima, né? Se você tinha um clima de amor, de romance, de descoberta, né, de curiosidade, afinal você fica com a curiosidade histórica, né, sobre essa questão, né? Vamos lembrar que já fez mais de 100 anos da Guerra Civil e você vê que são histórias que são contadas, é uma coisa que está muito na memória do povo americano, né? Então achei interessante até eles pegarem uma história da França e colocar para os Estados Unidos. Eu acho que é um remake que é um remake interessante mesmo, assim. É um remake que não deixa perder, na verdade, o foco do drama humano que está ali presente. Jack, então, é acusado. Ele vai para julgamento, toda a cidade vai acompanhar, a esposa vai acompanhá-lo. Inclusive, ela pergunta, né? Ela tem um momento que ela pede licença, vai vê-lo numa salinha, depois de preso, e ela fala assim: você matou esse homem, né? Porque está sendo acusado de ter matado um outro homem. Ele fala que não. Aí ela diz assim: se você falou que não, então acredito em você e eu vou acompanhar você. E todos vão para o julgamento, todos mesmo, porque todos têm interesse, eles têm negócio juntos, né? As coisas estão melhorando, tem possibilidade de melhorar para todos. Então, caramba, né? Esse momento é fundamental que a inocência de Jack seja colocada aqui em questão. No momento do julgamento, nesse filme, eu acho muito legal que no julgamento vão confirmar que realmente esse homem, Jack, o marido dela, era um cara muito violento. E tem testemunhas que viram um homem pedindo para ele: por favor, não atire, Jack, né? E vão lá se pronunciar. A culpa dele está sendo provada ali para o júri de maneira certa. Só que, nesse meio tempo, temos esse personagem aí, Warren, que vai conversar ali com a Laurel e faz uma oferta para ela, que a gente não vê que tipo de oferta que é. E mais uma testemunha vai ser trazida ali pela defesa. Essa testemunha é um homem que ele fala que conheceu esse cara, que tinha um outro nome, também, que conheceu esse cara, que era um outro homem, que era um professor de literatura, que na verdade dava golpes, que numa ocasião ele inclusive abandonou uma mulher grávida. Depois teve uma outra ocasião que ele enganou uma cidade, ele fez uma promessa de um investimento para uma melhoria e fugiu com o dinheiro, desapareceu. Que era um cara muito problemático, que ele vê esse homem ali, aponta que na verdade aquele cara lá que diz que é o Jack, ele fala que sim, esse que é o homem, esse cara é um bandido, esse cara é um trambiqueiro, tem muita gente que quer pegar ele, mas com certeza não é o Jack. Então, aí a coisa vai ficando tensa, porque as pessoas estão ali e ficam desesperadas, porque o papel que elas têm na mão, que é o papel do direito às terras que elas querem comprar, o cultivo, etc., tudo que o Jack fez não tem mais valor. Então, é claro, aqui a Laurel, ela quer de qualquer maneira salvar o marido. Então, o personagem lá, o Jack, ele fala assim: olha, eu quero poder me defender. Ele fala para o advogado: ó, você está dispensado, eu quero me defender. Porque ele entende,
né, desse momento. E isso é uma coisa interessante nessa história. Talvez isso traga a emoção para as pessoas também. Você fica se perguntando por que que alguém iria se condenar dessa maneira. Porque, veja bem, se ele realmente for o Jack, ele é um cara que ele vai receber a pena de morte, né? Porque assassino, então a pena de morte. Se ele fosse um bandido, um trambiqueiro e tal, um enganador, né? Ele, no máximo, ficaria preso alguns anos, né? Então ele olha para as pessoas, o Richard Gere tá fantástico nesse filme, ele olha para as pessoas estão todas nervosas, as pessoas depositaram meses, sonhos, trabalho, esperança de uma vida melhor, né, de poder sair daquela situação de necessidade. Ele dispensa o advogado e fala assim, eu quero requerir essa testemunha. Ele vai pro cara, né, e tinha havido um ataque ali, antes dessa questão do julgamento, porque tem essas pessoas que são pessoas pretas, né? E os caras lá são racistas, eles não admitem. Aparece a Ku Klux Klan, incendeiam uma cruz na frente da casa da família lá, do Jack, da Laurel. Inclusive batem lá no personagem que é o líder deles, né? O cara fica todo ferido, machucado. E ele reconhece pela voz quem são aquelas pessoas, né? Inclusive dá a entender que o Warren tá ali também, vestido de branco, né? Para poder bater nesse homem negro aí. É uma situação de muita violência, de racismo também, né? Vamos lembrar quão racista que é essa questão toda, né? É uma parte importante do filme. E quando ele vai requerir no tribunal esse cara que reconheceu ele, falando que ele não era o Jack, ele fala assim, porque é importante aqui. O personagem do juiz é o James Earl Jones, que é um homem negro. Então, inclusive, quando ele entra na sala, é uma comoção, né? Enquanto as pessoas estão todas no tribunal, ali as pessoas brancas estão chocadas assim, né? Olhando, nossa, meu... As pessoas pretas que estão lá em cima no balcão, mais acima, separadas nitidamente, elas estão satisfeitas, né? Então ele vai chegar e vai falar para esse cara assim, olha só, você não reconhece a importância desse tribunal, você não reconhece que esse tribunal é um tribunal válido. Você tá falando aí que me reconheceu, que você me viu, que você sabe que eu sou um outro cara, que era um professor, que era um cara que enganava as pessoas. E você, na verdade, é um cara da Ku Klux Klan que há pouco tempo atrás você incendiou e você bateu no homem negro e jogou esse homem na frente da minha casa, né? Aí tem toda aquela comoção no tribunal e o juiz fala para ele responder, ele vira pro cara, fala para ele responder, né? Ele admite a pergunta e aí ele se vira pro juiz. Esse momento é um momento, putz, você fala assim, caramba. Ele vira pro juiz e fala assim, quem é você para falar assim comigo? Seu, né? Usa um adjetivo horrível, né? E racista. Aí ele fala assim, você não respeita o meu tribunal, você vai ficar preso um mês. Aí ele, quem você pensa que é? Xinga ele de novo. 2 meses. Aí ele para. Tem, inclusive, um momento que é um momento incrível no filme, que é um momento em que ele vai pedir para a esposa testemunhar. E ele começa a conversar com ela, e ela falando que ele não é ele de verdade. O filho dele até toca no pai e fala assim, pai, o que ela tá falando, né? Porque ele não entende que a mãe tá dizendo que não é o pai, né? Aí ela fala, você é meu pai, porque aquele homem cativou a todos. Esse homem é um homem gentil, é um homem bom, né? Então, quando ele vai conversando com ela e pressionando ela, é uma cena fantástica, que ele vai falando pra ela, você sabe que eu sou seu marido, por que você tá mentindo? Não, você não é meu marido, porque meu marido nunca foi assim, meu marido era um bêbado, era um homem abusivo e tal, e ele vai pressionando, tem um momento que ele fala, pressiona tanto ela que ela fala assim, você não é meu marido porque eu nunca amei meu marido como eu amo você. E nesse momento, né, você vê que ele para, assim, respira e olha nos olhos dela. E é uma revelação foda, né? Porque para todas as pessoas, porque mesmo as pessoas, penso eu, entendendo que ali pode não ser o Jack, ela é apaixonada por outro homem e ela assumiu o amor dela na frente de todos, independente do dano que possa trazer até ao nome dela, à família dela. Então ele fala para ela assim uma coisa que é muito pungente, tal, que ele traz para ela isso daí, olha só, Laurel, se você por um acaso, se você acha que eu não sou o seu marido, que eu não sou o Jack, todas essas pessoas aqui, ele aponta para o tribunal, para as pessoas todas que estão lá, elas assinaram um papel que não vale nada. O que eu dei para elas não significa nada, a vida delas não vai mudar. Tudo
que foi combinado não vai dar certo, essas pessoas vão continuar nessa situação de miséria. E ela fala para ele assim, mas pelo menos você vai estar vivo. Aí ele fala, não vou estar, para mim é como se eu tivesse morto. E aí ela vai acabar assumindo realmente, sim, você é meu marido, né, engolindo em seco, né, muito contra a vontade, porque ela entende o que vai acontecer com ele, né. Então, é uma história muito trágica. E você vê que até o momento que ele vira para o juiz e fala assim, que olha, o senhor está vendo, né? Eu poderia falar com todas essas pessoas aqui. Poderia pedir para cada um se sentar aqui e conversar com eles. Mas eu acho que está mais do que comprovado, já que minha própria esposa já assumiu, que eu sou o marido dela, que eu sou o Jack. E o juiz fica na dúvida. Ele fala assim, eu concordo que sua argumentação foi muito boa. Fico inclusive imaginando se você é um homem culpado realmente, porque ele demonstra assim uma responsabilidade, uma capacidade e tal, que na verdade é um homem que não merecia. Talvez naquele momento o juiz também ele refletisse se a pena de morte seria, né, deveria ser feito naquela situação. Só que a coisa tá feita, né? Então realmente o Jack tá condenado. Aí, meus queridos, vem um momento que é um dos momentos mais tensos do filme. É um momento que realmente você, enquanto espectador, você até... Primeira vez que eu assisti, eu pensei assim, poxa, né? Será que esse cara consegue sair de alguma maneira dessa situação, né? É uma coisa quase impossível, porque se ele foge, na verdade, tudo que ele combinou com as pessoas não tem valor, a palavra dele não tem valor, os documentos não têm valor. E ele fala, inclusive, sobre ela, né? Ele fala que para ele não tem mais sentido se ele não for essa pessoa que pôde ajudar essa comunidade e na verdade, acabou mudando aquela realidade das pessoas, que é uma coisa importante que ele fez na vida dele. Os momentos ali, você vai ter ali um corte do tempo, e você vê que ele tá ali, dá a entender que se passou algum tempo, não muito tempo, mas já se passou algum tempo, mas o tabaco já foi vendido. O tabaco foi vendido por $12. Veja bem, ele pensava que eles deveriam oferecer 8, poderiam ganhar 10 por fardo, foi vendido por 12, ou seja, por $12. E ela fala que, na verdade, no total, eles conseguiram arrecadar mais de $10 mil. O que nessa época, gente, é muito, mas muito, muito dinheiro mesmo, né? E ela tá muito contente falando isso para ele ali na cela. E você até pensa, nossa, eles estão ali felizes, se abraçando, se beijando. E aquele momento, na verdade, é um momento muito angustiante, porque, na verdade, são os últimos momentos que eles estão juntos, né? E caramba, né? E ele abraça ela. E ela tenta conversar com ele e tentar arrancar dele a verdade, né? O filme ele vai levando essa coisa dele ser quem ele fala que é até o último instante praticamente, né? Porque você sabe que na verdade aquele homem não é, né? Aquele homem não é o Jack, né? Mas até para contar para ela a verdade, ele conta como se fosse uma história, que é a história de um homem que conheceu um outro homem na prisão chamado Howard, que eles ficaram anos e anos juntos e conversavam muito ao ponto de que esse homem conhecia tudo da vida do outro, né? E quando esse homem realmente foi assassinado, que não foi ele que assassinou, pelo que eu pude entender, foi numa briga de bar, algo assim do gênero, né? Negócio de carteado. Ele enterrou o corpo e resolveu assumir a identidade desse homem. Então, quando chegam os guardas, né, e ela tem aquele lance com a blusa, né, porque ele tinha uma blusa lá que diz que não cabia nele antes, e ela leva a blusa para ele, para esse momento final da vida dele, ele ir vestido com essa blusa. Ele tá com os dedos tremendo, ele fica ali, ele pede para ela ajuda, ela botou a blusa e você já tá ali absolutamente angustiado, né, assistindo o filme. E ele pede para ela uma coisa que isso daí é de partir o coração, né? Ele fala assim, eu só vou conseguir fazer o que eu tenho que fazer se você estiver lá, se você estiver me vendo. Aí ela chora e pede para ele, não, por favor, não peça isso para mim. Né? Ele fala, por favor, esteja lá, eu só vou conseguir se você estiver me assistindo. E aí ele é levado, né, para forca. É uma cena angustiante, as pessoas estão todas chorando. Normalmente, nos filmes, assim, quando tem essas cenas de multidão e de forca, as pessoas estão ali curiosas, né? O povão,
Ele tá ali querendo assistir, é até uma diversão de certa maneira. Só que nesse momento, acho que até eles entendendo que uma pessoa inocente desse crime está sendo punida para poder salvar a cidade, todos estão chorando, tem muita gente chorando. E ele olha para um lado, olha para outro, né? E vê que ela não tá por ali ainda. Nossa, meu, essa cena fica muito angustiado. Eu lembro que a primeira vez, eu já assisti esse filme pelo menos umas 4 vezes, né? Mas eu lembro que a primeira vez eu fiquei muito nervosa com isso também. Falei, meu, ela não vai chegar a tempo, ela não vai chegar a tempo. E o cara que tá lá, o pastor, que é inclusive o pastor da cidade deles está lá, já fez uma oração. Tá ali também o verdugo ali para poder abrir o alçapão, né, colocar a corda no pescoço dele. E ele começa a ver que ela não vai chegar a tempo, ele começa a gritar, Laurel, Laurel. E aí ela vai chegando, ela vai pedindo licença, saindo da frente, vai licença, licença, licença. E o cara tá ali prestes a colocar o capuz e quando quase poucos segundos antes, ela grita e fala, estou aqui, Jack, estou aqui. E, nossa, ele faz uma expressão de profundo alívio, sabe? É de partir o coração mesmo. Esse final é um final que eu acho até muito corajoso. Até vi umas entrevistas com Richard Gere, né? Até com a própria Judy Foster também, porque é um final muito incomum, né? Nos filmes assim, que são filmes que esse filme fez muito sucesso, né? O final é um final muito bonito, assim, triste pra caramba, mas ele é muito bonito, porque você vê que não mostra pra gente, mas sim, o alçapão foi aberto, sim, ele foi enforcado. Ela chora, né? Fecha os olhos e chora. Só que a próxima cena já é a cidade toda se reconstruindo, né? A igreja recebendo uma nova cúpula, as pessoas pintando as casas, a própria casa dela também sendo pintada e restaurada. A cidade está renascendo, né? Através da morte dele, a cidade está renascendo. É interessante também poder fazer uma análise sobre esse sacrifício, né? Porque é uma coisa que você fica refletindo, né? Se ele era uma pessoa que realmente era um cara que enganava, era um ladrão, né? Dava golpe nas pessoas, chegou ao ponto até de deixar uma outra mulher, né? Sozinha, né? Não criou essa criança, que ele engravidou essa mulher e fugiu. Você fica pensando assim, poxa, esse sacrifício parece uma loucura. Mas você consegue entender que para esse homem a chance de conquistar na morte o respeito próprio que ele nunca teve em vida é uma coisa muito importante para ele, né? Então você entende no final que aquele sacrifício é um sacrifício muito importante para ele mesmo, para que a própria vida dele tivesse algum significado, que na morte tivesse algum significado. Então é muito bonito mesmo, né? Trago aqui também algumas curiosidades. Como eu falei, eu vi uma entrevista com o Richard Gere, né? Que é uma entrevista antiga, né? Que saiu na época. E a entrevistadora pergunta para ele assim, fala assim, poxa vida, como é que a Warner, né? Ela permitiu que um final brutal como esse fosse colocado, né? E tal. Normalmente as pessoas são meio avessas à espécie de final, né? Finais que não são felizes, né? De histórias românticas, né? Uma coisa muito diferente, né? Do que Hollywood normalmente apresenta. E ele até fala que, na verdade, esse dinheiro não é só da Warner, né? Teve muito dinheiro de uma outra produtora, europeia, inclusive. Ele também é produtor, o Richard Gere. Então, teve liberdade para eles poderem fazer um final como eles achavam que tinha que ser feito. E é interessante também falar uma coisa mais assim que eu achei bonito, né? Porque eu estava procurando na internet. Eu gosto disso de ver as locações. Aqui sobre as locações onde o filme foi gravado. O filme foi gravado numa propriedade chamada Warwickton, que é uma propriedade que foi construída em 1851 por um cara chamado James Woods Warwick, que é escondida, né? Eles falam que é escondida bem no fundo lá dos Estados Unidos, em Hidden Valley, perto de Homestead, no oeste da Virgínia. Ela foi cenário, né, do filme Somersby e foi escolhida por ser um local lindo, sabe? Muito sereno, no meio de uma floresta ali chamada National George Washington, aonde realmente parece que o tempo parou ali, né? Não tem linhas de energia, não tem postes, e não tem lá muitos sinais de civilização moderna, né? Hoje em dia, vocês estão vendo as cenas aí, que na verdade agora é uma pousada, né? E ainda recebe muitos hóspedes, tem ali uns passeios que o pessoal faz na região, que é uma região que o pessoal, inclusive, aproveita para esporte, né?
para caminhada, para trilha, para pesca, para piquenique. É legal, né? Eu sempre procuro isso, ver as locações, fica ali entre montanhas. E aqui tem umas fotos, inclusive, né, que foram tiradas ali no mês de outubro, né? Que as árvores já tinham ali, já estava naquela época meio de outono, né? Perto do Halloween. Então a propriedade estava ali toda preparada para receber os hóspedes. É um local muito bonito, sabe, gente? Bom, fale pra mim o que você acha desse filme, que é um filme que de tempos em tempos eu assisto, eu gosto muito dele, eu acho um filme muito bonito, muito emocionante. E acho que é um filme que, na verdade, ele é o retrato de uma época, porque não é comum, penso eu, ver filmes assim que tem essa questão do sacrifício, filmes blockbuster, né? Um filme que me vem à cabeça, por exemplo, assim, sem procurar muito, é Rogue One, por exemplo, né? Que eu lembro que tem uma história de sacrifício muito bonita no final. É um filme que eu também adoro, né? Mas eu adoro Somersby. Espero que você se anime para fazer a revisão. Se você procurar o filme, ele está disponível na Disney Plus e também está lá no OkRu, se você procurar. Vale a pena, gente. Finalzinho aqui, agradeço demais você ter me acompanhado nessa revisão. Gostaria de aproveitar também para poder pedir para você ajuda aqui para o nosso site, né? Porque a gente tem um trabalho de pesquisa cinematográfica muito legal. Logo mais está chegando o mês de outubro, que é o mês do Halloween. E a gente sempre faz uma brincadeira aqui de trazer um conteúdo diferenciado, de trazer coisas relacionadas a terror, porque a gente gosta bastante da temática. Então se inscreva aqui no canal, deixa aqui seu comentário, conte para mim aqui o que você achou do vídeo. E se possível também nos apoie financeiramente, tá? A gente tem um perfil lá no Apoia-se. Você pode apoiar com qualquer valor que você possa ajudar, de 10 a 20, 30 reais. Tem o nosso Pix também, que é apoiomasmorra@gmail.com. Deixa um beijo para você e até a próxima revisão. Tchau, tchau.